jovem que caiu na geleira. Certa vez, também, um garoto, ele, bem de tardezinha, ele saiu para os lados do lago Antai. E já aproximava 5, 6 horas da tarde. E ele pegou a sua canoa, o seu barquinho, e saiu velejando naquele grande lago. E ele foi andando, e quanto mais ele remava, mais ele sentia prazer em estar remando naquele grande lago. Mas uma hora ele não percebeu e bateu o seu barco em algumas placas de gelos que ali estavam. E o seu barco desgovernou e acabou virando de fundo para cima. E aquele garoto começou a pensar o que fazer, e aquela geleira começou a penetrar dentro do seu corpo, e muito gelo, e ele tremia de tanto frio, e ele tentava desvirar o barco, mas não conseguia. E quando ele notou, já estava de noite, e ele olhava para um lado, não via margem, olhava para outro, também não via margem, e ali ele estava perdido dentro daquele grande lago, e ele não sabia o que fazer. E de momento o coração dele já começou a bater bem fraco, porque o gelo tomava conta do seu corpo. Daí a pouco as suas pernas também não conseguiam mais se mexer, e ele ali seguro naquele barco, e ele tentou, se arrastou e deitou em cima do barco, e ele pensava com ele mesmo: vou morrer, não tenho mais nem 10 minutos de vida. E a garganta dele começou a endurecer, e o corpo dele já foi endurecendo todo naquele gelo. E ele pensou: quando eu ia na igreja com minha mamãe, ela um dia falou para mim que se a gente louvar a Deus é a melhor coisa que tem. E eu quero morrer, mas eu quero louvar a Deus. E eu aprendi um cântico que minha mãe me ensinou, e eu hoje quero louvar a Deus com esse cântico, vou morrer cantando. E ele começou, quando ele tentava falar uma palavra assim, a boca dele estava fechada, porque o gelo não deixava abrir. E quando ele tentava falar outra palavra, a garganta dele começou a abrir, e conforme ele cantava, aquele calor ia subindo na garganta dele, e a voz dele começou a sair, e ele começou a cantar, cantava, e daí a pouco ele ouviu uma voz, e ele começou a delirar, e ele ouviu uma voz, e a voz dizia assim: continue cantando. E ele pensava com ele mesmo, falava: deve ser algo de outro mundo que está falando comigo, porque não é gente da terra. E ele ali, e ele cantava, e aquela voz repetia novamente: continue cantando. E ele continuava cantando. Daí a pouco ele olha, os bombeiros estavam chegando. Através daquele canto, através daquele louvor que ele estava louvando a Deus, ouviu a voz dele, e os bombeiros chegaram e salvaram aquele garoto. Eu queria dizer para você, querido irmão, querido ouvinte, é bom louvar ao Senhor, viu? Pense nisso, continue louvando ao Senhor, continue cantando para o Senhor.